Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Como é que vocês estão no dia de hoje? Tô aqui com o meu chapéu de palha para gravar um novo vídeo do One Piece. E hoje o vídeo vai ser sobre Imu, sobre o que a gente já sabe dele, sobre teorias, o que já é fato e curiosidades. No mangá, no capítulo atual, no último que lançou, e no 1980 também, no 1180, o Imu está enfrentando o Loki. E uma coisa legal de perceber nessa luta é que o Oda fez o Imu e o Loki com muitas similaridades. Tanto o Imu como o Loki, o Loki tem os dois chifres, o Imu também. E o Imu, ele tem a fruta do diabo, que já foi mostrado, né, que é diferente de qualquer outra fruta, porque ela não é escrita da forma como as outras frutas do diabo são escritas. Elas são escritas em katakana. E olha uma coisa interessante. O Loki, ele tem a fruta do Nidhogg, que é a fruta do Tesouro Nacional de Elbaf. A Ryōryō no Mi modelo Nidhogg, que é um dragão colossal, que na mitologia nórdica é contado que esse dragão era o dragão do submundo, que ficava no submundo, e que ele e a águia que ficava no topo da árvore Yggdrasil, na mitologia nórdica, se odiavam. E o esquilo Ratatoskr, que no mangá de One Piece colocado como um Ragnir, ele era um mensageiro que mandava, que levava e trazia essas ofensas que eles trocavam entre si. Nidhogg também é a grande serpente, o grande dragão da mitologia nórdica, que fica roendo as raízes da árvore Yggdrasil com o objetivo de derrubá-la. Além de ser uma serpente que pune adúlteros, assassinos e quebradores de promessa, quebradores de juramento. Ela também é retratada como uma figura do fim do mundo. O próprio Ragnarok da mitologia nórdica é o fim do mundo na mitologia nórdica. Assim como a gente conhece o livro do Apocalipse na Bíblia, que seria o retrato do fim do mundo na mitologia judaico-cristã. E olha só que interessante. O Nidhogg é o dragão do fim do mundo na mitologia nórdica. Ele é dito na mitologia nórdica que ele carregará os mortos em suas asas, o espírito dos mortos em suas asas, avisando o mundo que o fim do mundo, o Ragnarok, chegou. E olha que interessante. O Imu, ele tem a fruta do diabo, que é diferente de qualquer outra fruta já retratada no mundo de One Piece. E o diabo, na Bíblia, no livro de Apocalipse, ele é descrito como o grande dragão. O que isso me leva a entender? Me leva a entender que vai ser uma luta de dragão contra dragão. O Oda colocou um dragão da mitologia nórdica contra um dragão da mitologia judaico-cristã. E olha só que interessante, os dois dragões, tanto da mitologia nórdica, o Nidhogg, como o dragão do Apocalipse, que é o diabo e Satanás, eles são agentes do fim do mundo, agentes do caos nas suas respectivas mitologias. Então eu acredito que o Imu, nesse momento, ele está na forma híbrida. Ele tem uma forma humana, mas ele tem uma forma bestial completa, assim como o Loki. O Loki tem uma forma humana, uma forma bestial completa e uma forma híbrida que até o presente momento no mangá ainda não foi mostrado. Mas vai ser mostrado com certeza em capítulos posteriores. Então eu acredito que a forma bestial completa do Imu seja um dragão. E seja um dragão de 7 cabeças. É uma teoria que eu tenho por eu estar fazendo esse paralelo, esse parênteses com a Bíblia. Porque o Oda, ele está usando elementos de várias religiões, de várias mitologias, para criar o mundo de Elbaf e para criar os personagens de Elbaf. Tanto que Elbaf está sendo um arco de revelações, um arco do fim. E ele está usando um dos elementos, uma das mitologias que ele está usando é a mitologia judaico-cristã e, inclusive, peças bíblicas. Inclusive, ele está usando isso para criar Imu. Eu vejo isso por ser alguém que já leu a Bíblia diversas vezes, já leu o livro do Apocalipse, o livro de Daniel e outros. Eu vejo isso claramente.
Agora, mais especificamente, vamos falar sobre a fruta do Imu. No capítulo 1179, quando o Imu é apresentado pela primeira vez no mangá, ele é dito como o rei do mundo, o santo Imu Nerona. Então a gente já descobre que ele era da família Nerona e ele era um dos 20 reis fundadores, e ele se assenta no trono vazio, e ele tem uma fruta que é a fruta do diabo. Só que a fruta é descrita no japonês original em katakana, Akuma no Mi. E qual é a grande diferença dela para qualquer outra fruta já apresentada no mangá ou no anime? O Oda falou que as frutas do diabo, elas vêm da imaginação de uma criança, E o Oda fala muito isso. O nome das frutas era para ser engraçado, como se fosse para fazer uma criança rir, e algo que se origina da imaginação de uma criança. Mas o nome da Akuma no Mi do Imu em específico, ela não tem esse som Aku Aku no Mi ou Deb Deb no Mi. Ela é simplesmente Akuma no Mi em katakana. Ou seja, a fruta do Imu, muito provavelmente, é algo que não tem aquela coisa da infantilidade, da inocência da criança. É uma fruta que serve como uma forma de dar um poder para o usuário, para ele automaticamente se tornar um rei corrupto, um tirano. Por quê? Porque a Akuma no Mi do Imu, além de ela não ter essa coisa do som da criança, da onomatopeia, do que faria uma criança rir, de algo que nasceria de uma imaginação de uma criança, ela nasceria de um plano adulto de controle, de domínio. Isso dá para fazer um paralelo legal com os desenhos do Fairyverse, lá na Lua, quando é mostrado, né, na história de capa do Enel, que você percebe que naquele mural do Fairyverse, que é a Lua do mundo de One Piece, tem um desenho e um daqueles bonequinhos que tem asas, inclusive está carregando um bastão com algo que parece ser uma nuvem negra que tem alguns olhos. E o Imu, ele tem aquela nuvem negra, aquela auréola negra com os olhos. Então aqueles olhos provavelmente são a fonte do poder de Imu. E o Chopper, ele tem uma fruta muito interessante, que ele consegue tirar os demônios do Dome Reverse, que estão possuindo a pessoa que foi atingida pelo Dome Reverse, apenas por encostar nelas. E o Barba Negra foi para a ilha de Drum porque ele queria a fruta que o Chopper tinha. Tanto que foi quando o Apollo se ausentou de lá. Porque ele sabia que aquela fruta daria esse poder para ele de tirar os demônios do Dome Reverse. E a gente sabe que o próprio Barba Negra tem um livro só de Akumas no Mi, falando de provavelmente localizações, o que cada Akuma no Mi faz, o que cada fruta faz, o que acontece se você despertar aquela fruta, diferente dos Chapéus de Palha, que é tipo uma descoberta nova. Eles simplesmente vão descobrindo a fruta deles. Eles não têm um livro como o Barba Negra e a tripulação dele tem. Então, essa é a principal diferença entre a Akuma no Mi do Imu, que provavelmente é a Akuma no Mi primordial, que gerou todas as outras, e que foi usada para os piratas que estavam no Fairyverse vir para a Terra e conquistar a Terra. Tanto que o próprio King fala, na Headline, anteriormente, a Headline era habitada por Lunarianos. E o Imu, pelo visual dele, muito provavelmente ele é um Lunariano. E então, a Akuma no Mi do Imu é a Akuma no Mi primordial. Mas agora vamos falar um pouco sobre a relação Imu e Mihawk. Bem, uma coisa interessante é que o Mihawk, ele é chamado de olhos de falcão.
E ele tem o nome dele, Mi, que seria um som, uma nota musical, e mais o nome de um animal, o hawk, que é o falcão. E o do flamingo, o nome dele é Dó, que é uma nota musical, e mais o nome de um animal. Ou seja, tanto o do flamingo quanto o Mihawk, eles têm uma nota musical, e depois eles ainda têm o nome de um animal, precedendo essa nota musical. E a gente sabe que o do flamingo originalmente um dragão celestial. E ele vivia na Terra Sagrada. Saiu da Terra Sagrada porque o pai dele resolveu sair de lá e viver como um humano. E além do Mihawk ser o olho de falcão, o nome dele não é só Mihawk, o nome dele é Dracul Mihawk. E a palavra Drácula significa filho do dragão. Olha que interessante. Filho do dragão. E a gente sabe que quem habita hoje no topo da headline são os dragões celestiais. Os dragões celestiais. E olha só, outro ponto mais interessante ainda. Como eu falei anteriormente nesse vídeo mesmo, o diabo na Bíblia, que está sendo representado pelo Imu, que ele tem a fruta do diabo, o diabo, ele, além de ele ser alguém, ele representa um poder de caos, de destruição, ele dá poder para impérios malignos e corruptos, e na grande tribulação ele dará o seu poder para um homem que é descrito como a besta, que vai ser um rei corrupto, e ele, o próprio dragão, dará o poder para essa besta, que representa um poder autoritário global, exatamente como o Imu representa no One Piece. E como eu falei, sendo que o Imu tem a fruta do diabo, o diabo também é descrito como o dragão no livro de Apocalipse. E Drácula significa filho do dragão. Então dá para criar uma teoria que possivelmente o Mihawk, além de ser um membro da família Nerona, ele pode ir além ainda. Ele pode ser um filho do Imu. Claro, parece ser viajar demais? Parece. Mas é possível. Outra coisa que corrobora para isso, na mitologia egípcia, existem o olho de Horus e o olho de Ra. O olho de Horus é o olho esquerdo e o olho de Ra é o olho direito. O Horus, na mitologia egípcia, é o deus dos céus. E o olho de Horus é o olho esquerdo. Quando o Imu é apresentado no capítulo 1179, a mão direita dele tem um olho e o olho dele, apenas o olho esquerdo, tem aquele filete, aquela linha. Ou seja, o olho dele está sendo conectado, aquele olho da mão está sendo conectado com o olho esquerdo dele. E Horus, na mitologia egípcia, ele é um deus que se fala, é um deus que é metade animal e metade humano. Ele tem a cabeça de um falcão. Por exemplo, tem o Anubis, que tem a cabeça de chacal e o corpo humano. O Horus, que é a entidade que é o deus dos céus, sendo que a gente sabe que o Imu é muito provavelmente um lunariano que veio da Lua. Olha só que interessante o que o Oda está colocando. Ele colocou isso na obra, sendo que o Horus ele tem a cabeça de um falcão e o Mihawk é chamado de olhos de falcão na obra. Então isso leva reforça mais ainda a possibilidade do Mihawk, além de ser um membro da família Nerona, ele ser talvez um filho do Imu. Quem seria a mãe do Mihawk? E o Imu seria o pai, quem seria a mãe do Mihawk? Não se sabe. Mas é uma teoria muito interessante. E talvez por o Mihawk, então, ser filho do Imu e conhecer o Imu, ele tem aquela cruzinha de Jesus, porque a cruz é um símbolo cristão. E o Mihawk tem essa cruz. Talvez por ele conhecer e saber quem é o Imu. E ele ter aquela cruz, ele ter saído e da Terra Sagrada, se ele foi um dragão celestial realmente, e tá usando a cruz. E outra coisa que conecta o Mihawk com o Imu
No capítulo 1181, que foi o último que lançou, o Imu aplica um golpe no Loki, e o nome desse golpe em kanji é Lâmina da Punição Divina. Também, mas em katakana está escrito como Nêmesis, ou Nemesis. E na mitologia grega, Nêmesis é a deusa da justiça, é a deusa da vingança, da retribuição divina. E olha só que interessante, Nêmesis na mitologia grega é filha da noite. E qual é o nome da espada do Mihawk? Yoru. Yoru significa noite em japonês. Olha só que interessante. Talvez isso seja mais uma prova que o Imu seja pai do Mihawk. Olha quanta coisa que o Oda está colocando. Isso é muito legal. Mas agora a gente falou um pouco da relação entre Imu e Mihawk. Vamos falar um pouco da relação Imu-Joy Boy. No capítulo 1181, o Imu aparece gritando o nome de Joy Boy, dizendo que o domínio, a dominação, o controle é o que traz alegria ao mundo. E aparece num balãozinho do mangá, o Imu ao fundo e o Joy Boy com seu chapéu de palha dando risada. Ou seja, o Imu e o Joy Boy tinham alguma relação durante o século perdido. Quando que foi que eles resolveram ir para lados opostos, a gente não sabe. Mas tem uma coisa interessante de se pensar. Qual que era a relação de Imu e Joy Boy? Eles eram amigos? Eles eram piratas e faziam parte da mesma tripulação? Eu tenho uma teoria. E qual que é essa teoria? A gente sabe que o Imu tem um nome, Imu Nerona. E o Joy Boy também tem um nome, que provavelmente não era Joy Boy. Joy Boy provavelmente era uma alcunha dele. Joy Boy no inglês significa literalmente o menino alegre, o garoto alegre, que representa a alegria, né, do Joy Boy. E tanto a alegria quanto a questão de ser um menino, um garoto, por ter um coração de criança, ter a alma de uma criança. Mas olha só que interessante. Imu e Joy Boy poderiam ser irmãos. E eu vou explicar por quê. Na Ilha dos Tritões tinha 5 sereias que eram irmãs. A Ichika, a Nika, a Sanka, Yonka e a Yonka 2. E olha só, se você pegar o nome, Imu seria Ichimu, o primeiro Mu. Então ele teria irmãos Nimu, Sanmu, Yonmu e Gomu. Que o Go, no japonês, é o número 5. E Gomu no Mi, também é o nome da fruta, que é a Hito no Mi modelo Nika. Ou seja, o Joy Boy seria o Gomu. Então, o Imu e o Gomu, que é o Joy Boy, seriam irmãos. Claro, eles seriam irmãos só por parte de mãe. O pai de Imu provavelmente era o rei do reino de Nerona. E o Gomu, que era o Joy Boy, teria a mesma mãe, que seria a Mamu, que seria uma espécie de Big Mom do século perdido, só que o pai seria outro. Então, essa é a teoria, que Joy Boy e Imu, na verdade, eram irmãos. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que faz sentido? Você acha que é muita viagem? Me diz aí o que você pensa sobre essa questão, sobre a possibilidade de Imu e Gomu, Joy Boy, serem irmãos.